Não vai orar, não? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no finalzinho do segundo trimestre de 2023 e o tema é bem interessante, viu? Os artigos da revista Visão Missionária são maravilhosos. Mas o tema é: o que é disciplina bíblica? O que é disciplina bíblica? É um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, escrito por Thelma Jane. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e pedir a Deus por sua vida, por sua família, que Deus te dê sabedoria dos altos céus. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai celeste, muito obrigada. Obrigada a Deus pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigada, ó Deus, porque tu tens um cuidado todo especial para conosco e deixaste, ó Deus, na tua palavra orientações, ó Pai, nas quais podemos nos guiar, podemos seguir. Obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai. Prepara, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar receptivos à tua palavra, que aqui não venhamos a falar nada de nós mesmas, mas unicamente usado também, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, não porque sejamos dignos ou merecedores, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que é disciplina bíblica? É um artigo da revista Visão Missionária, escrito por Thelma Jane, é um artigo já de 2023, segundo trimestre de 2023. E quando a gente fala em disciplina, nos tempos atuais, a gente vê disciplina como algo antigo, como algo ultrapassado, e porque cada vez mais tem acontecido, nós estamos vivendo a relativização de tudo, um politicamente correto em todas as coisas. E sem dúvida a sociedade a cada dia tem patinado mais no entendimento correto do que é disciplina, no entendimento correto de situações, porque estamos nos deixando levar pelo politicamente correto, pela permissividade, pela relatividade. Então muitas coisas, muitas diretrizes e conselhos a respeito da educação dos nossos filhos, nós encontramos à nossa disposição. N são os livros que foram escritos, que falam a respeito da educação dos filhos, da instrução dos filhos. A gente vai ver psicólogos, psicopedagogos, educadores se debruçando sobre esse assunto. Vários livros foram escritos e artigos publicados com esse tema, na tentativa de trazer à luz essa questão, a questão do educar, do disciplinar, do orientar as crianças. Então, vários métodos com isso foram surgindo ao longo dos anos, das gerações, e sempre na busca de corrigir possíveis erros do passado e atualizar cultural e socialmente os novos comportamentos da sociedade, corrigindo os erros do passado e se adequando, se atualizando aos novos comportamentos, a cultura socialmente vivenciada em nossa época. Então, mas o que não se pode negar é que o desafio de educar os nossos filhos, eles continuam, eles estão aí, século após séculos, décadas após décadas, ano após ano. O desafio de disciplinar o comportamento dos nossos filhos, de orientar os nossos filhos, ele continua e tem sido aumentado a cada ano. A cada tempo que passa tem sido aumentado, justamente porque o mundo tem patinado na certeza dos seus princípios. Ele tem perdido, os seus princípios, os seus valores, o que é certo, o que é errado. Hoje o errado, o que era errado outrora, hoje é certo, o que é certo, hoje é errado. Então o mundo tem patinado muito nessa questão de valores
E nós, enquanto pais, nos deparamos diante desse desafio que é a educação dos nossos filhos. E aí a autora pergunta: você acha que a Bíblia é o guia perfeito para orientar os nossos filhos? Eu costumo dizer que a palavra de Deus tem uma palavra para todos os momentos, para todas as instâncias das nossas vidas. E não seria diferente, queridos, com relação à educação, ao princípio, uma vez que a palavra diz que nós precisamos instruir, que nós precisamos educar os nossos filhos. Deus jamais deixaria de nos orientar como fazermos essa educação, como essa educação deveria acontecer. Então, a disciplina é necessária para que possamos crescer de maneira sadia. Mas será que realmente nós entendemos ou praticamos a disciplina bíblica? Será que realmente nós andamos à luz da palavra de Deus? Ted Trump, ele descreve o seguinte: que grave a verdade no coração dos seus filhos, não para controlá-los ou dominá-los, e sim para direcioná-los ao maior gozo e alegria que podem experimentar, deleitar-se em Deus e na excelência dos seus caminhos. Então, Ted, ele traz isso para nós, né? Essa orientação. Ele diz: olha, grave a palavra de Deus, grave a verdade, essa verdade que é a palavra de Deus no coração dos seus filhos, não para que você possa dominar os seus filhos ou controlar os seus filhos, mas para que eles cresçam de forma sadia, para que eles cresçam direcionados por essa palavra e que eles possam experimentar o maior gozo, a maior alegria que existe no ser humano, que é deleitar-se no Senhor, que é na excelência dos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor são retos, os caminhos do Senhor são planos. E aí a palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7, nos diz assim: porque o Senhor corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Então aqui, a palavra de Deus, queridos, ela é bem clara e Deus diz o seguinte: olha, Deus ama, Deus corrige a quem Ele ama. Ele açoita qualquer um que Ele recebe por filho, Ele disciplina qualquer um que Ele recebe por filho. E aí, se nós que somos tidos por filhos, porque nós éramos criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo, né, da morte de Cristo ali na cruz do Calvário, que nos reconciliou com Deus, e nós passamos a ser irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros com Cristo, filho de Deus. E aí a gente vai ver que Deus, quando Ele nos recebe como filho, e que se nós suportamos essa correção de filhos, sem rebeldia, sem nos rebelarmos contra Deus, sem nos afastarmos da presença do Senhor, Deus nos trata como filhos. E aí, a pergunta que a palavra de Deus nos faz é: qual é o filho que o pai não corrige, que o pai não disciplina? E aí, a gente vai ver que isso nos remete a uma questão, a uns questionamentos. Mas será que você entende o que é disciplina bíblica? Porque às vezes tem pais que acabam açoitando os filhos, deixando os filhos, espancando, deixando os filhos cheios de feridas, cheios de marcas, né? E aí ainda usa a palavra de Deus para dizer: mas Deus desce a vara em quem ama, Deus açoita o que ama, né? E aí a gente vai ver que é diferente, que a disciplina e o amor devem caminhar juntos e que ele se disciplinar de Deus é com graça, é pela graça. E aí você tem conseguido colocar isso na prática no seu dia a dia? Você tem colocado essa disciplina bíblica em prática no seu dia a dia? Quais são os maiores desafios em relação à disciplina que você tem enfrentado? E como você tem superado, né? Como você os tem superado? Como você tem superado esses desafios? Então, são eles os desafios que nós encontramos nessa caminhada do educar, do disciplinar os nossos filhos, do orientar os nossos filhos. Mas, queridos, nós vamos encontrar na palavra de Deus o manual, o gabarito, né?
para sairmos assim, sermos sagrados vencedores na educação dos nossos filhos e tirarmos nota 10. Vou citar aqui Natalice, né? A irmã Natalice, que sempre diz, olha, Paulo, eu vou tirar nota 10 ali no exame, vai dar tudo certo, eu vou tirar nota 10. Então que possamos tirar nota 10, a excelência como pais, né? Mas para isso, queridos, nós precisamos seguir o manual. Nós precisamos seguir o gabarito. Que manual, que gabarito é esse? A palavra de Deus. Nós sabemos, nós já falamos aqui que a sociedade ela tem patinado em seus princípios e valores. A sociedade está perdida e fazendo as suas próprias regras, se afastando cada vez mais da presença de Deus. E aí, contudo, nós, enquanto cristãos, servos do Senhor, nós não podemos andar à deriva, nós não podemos andar sem rumo, sem direção. Nós precisamos de uma bússola, nós precisamos de um manual, nós precisamos de um guia a seguir, e esse guia está onde? Na palavra de Deus. Nós precisamos disso para educarmos, para disciplinarmos, para criarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor e seguindo, trilhando os princípios que Deus Ele deseja e requer que eu e você venhamos a seguir. Então nós temos o manual, nós temos o gabarito da prova, que é a palavra de Deus, e aí é assim, com a disciplina dos nossos filhos, nós precisamos seguir esse gabarito. Aí a gente vai ver que Lolo Priolo ele diz que a Bíblia ela fornecerá a você tudo o que é necessário para ajudar você a corrigir quaisquer erros, quaisquer atitudes, quaisquer ações, quaisquer pensamentos e motivações de seus filhos que não estejam dentro da palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai te orientar o caminho a seguir, a direção a tomar. E a gente vai ver que Hebreus diz justamente isso, que o Senhor disciplina quem ama e Ele castiga aquele a quem Ele aceita por filho. Ele chama atenção, Ele chama correção daquele a quem Ele aceita por filhos. E aí a gente vai ver o seguinte, que Provérbios 22:15 nos diz que a palavra de Deus nos diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. E aí, a autora cita aqui um artigo, né, que um autor fez, né, que ele diz o seguinte, que o título do artigo é Que vara utilizar para educar uma criança? Que vara utilizar para educar uma criança? Porque aí a Bíblia diz, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Será que a vara que a Bíblia está falando é literalmente uma vara que você vai pegar um pedaço de pau e bater nos seus filhos? Se o nosso Deus é amor, Ele faria isso? Então, a gente vai ver que ao falar do amor de Deus para com aqueles que o recebem, com aqueles que Deus recebe como filho, a Bíblia diz que Deus corrige e castiga, mas a gente vai ver que a correção e o amor, eles estão intimamente ligados, eles andam unidos. O amor e a correção estão intimamente ligados. Assim, a paternidade, como a paternidade e o dever de disciplinar também não podem ser dissociados. Os pais precisam disciplinar, precisam educar os seus filhos. E educar para que o mundo não venha a educar. Orientar para que o mundo não venha a orientar. Então, deixar de disciplinar, deixar de corrigir os nossos filhos é uma prova velada de falta de amor dos pais para com os filhos. A criança, ela precisa ser conduzida com correção, com disciplina, para não deixar no seu coração, não ficar marcado, não ficar grudado ali no seu coração a tolice, a parvorice. Então essa criança ela precisa ter a disciplina e a correção vinda por parte dos seus pais, mas isso precisa ser feito com graça, com amor, né? Com carinho. A gente tem um provérbio popular que diz que pata de galinha não fere os pintinhos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de
trazer como os pintinhos. A Bíblia compara até uma galinha, né? Como uma galinha faz com os seus pintinhos. A gente vai ver isso aí em Salmos, que a Bíblia fala que Deus, ele nos protege, ele nos chama, ele nos protege como a galinha protege os seus pintinhos. Então a gente vai ver que há todo um cuidado, né, da mãe ali com relação aos filhos, a proteção. E essa proteção, ela precisa vir com disciplina. Ela precisa vir com correção. Precisamos saber dizer não, precisamos saber dizer sim. E quando disser não, por que não? E quando dizer sim, o porquê do sim. Então, quando usamos de permissividade ou nos deixamos absorver pelas tendências culturais e desvios da sociedade, nós não estamos, queridos, demonstrando amor para com os nossos filhos. Nós precisamos lembrar que, como cristãos, nós precisamos andar na contramão do mundo. E os nossos valores, eles são absolutos e são baseados na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais poderosa, é isso que a palavra de Deus nos diz, do que uma espada de 2 gumes. Então, esses textos, eles nos lembram que nós precisamos, como pecadores também, sabermos que nós somos pecadores, que nascemos pecadores. A gente vai ver que a estultícia está ligada ao coração da criança, a malícia já está no coração do ser humano desde quando criança. Então, essa malícia, ela precisa ser desviada do coração, e isso precisa ser através da disciplina, através da correção, da orientação dos pais. Então, nós somos pecadores. Nós tivemos as nossas emoções corrompidas pelo pecado, as nossas emoções, elas foram corrompidas pelo pecado. Significa então isso, que o nosso coração, ele é perverso, ele é maldoso, e que o ser humano por si só, ele é mau, né? A velha natureza humana, ela é má. Mas em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, mas que tudo se fez novo. E a gente vai ver que Deus, ele nos trata, Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Deus nos orienta, porque Deus nos ama. E Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então, se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos também corrigi-los, nós precisamos orientá-los, nós precisamos discipliná-los, e isso da forma correta. Isso da forma correta, né? Nós lemos na Bíblia que nós precisamos ser corrigidos e disciplinados por Deus. Assim também os pais precisam corrigir e disciplinar os seus filhos, né? E isso não vem assim, não é uma punição, não é punir os filhos, mas corrigir, orientar, disciplinar à luz da palavra de Deus. A criança que não sabe ser corrigida, a criança ela não sabe se dirigir sozinha, a criança ela precisa de uma orientação. Ela precisa de um norte, ela precisa de uma direção, e isso é responsabilidade dos pais. Nós não podemos delegar a responsabilidade da orientação, da disciplina, da correção dos nossos filhos a terceiros. Precisamos, queridos, chamar essa responsabilidade para nós. E aí Trump, ele diz o seguinte, que nós podemos falhar em lidar com o coração quando corrigimos ou disciplinamos. Porque nós somos tentados a focalizar o comportamento que exige a correção e não os problemas que são a fonte do mau comportamento. Como seres humanos, como falhos que nós somos, nós falhamos muitas vezes ao disciplinar, ao corrigir, porque nós fazemos isso com o coração. E aí nós corrigimos e nós disciplinamos com o coração, e nós somos tentados, queridos, a focalizar no comportamento, naquele mau comportamento, naquilo que nos desagradou. E muitas vezes muitos pais acabam espancando, muitos pais acabam colocando nos seus filhos as suas frustrações, as suas decepções. E aí, no momento de cólera, acaba espancando os filhos. E quando na verdade nós deveríamos atentar para o problema que está no coração. O problema que está no coração, que é a fonte do mau comportamento. Nós estamos agora fazendo psicopedagogia, e em uma das matérias a professora diz o seguinte: nós estávamos falando sobre as dificuldades de aprendizagem, né, da criança,
E aí a professora disse o seguinte, que boa parte dessa dificuldade de aprendizagem da criança, do mau comportamento da criança, ela está relacionada à família, ao âmbito familiar. E isso reflete na escola, reflete na dificuldade de aprendizagem, reflete na indisciplina, reflete no comportamento da criança na escola. E isso tem sua origem no seio da família. Então, assim, a família, ela é muito importante. A forma como nós tratamos, como nós lidamos com os nossos filhos, como nós os orientamos, como nós disciplinamos ou não, irá refletir nessa criança, na forma como essa criança ela vai estar aberta a receber sim ou não da sociedade, como essa criança ela vai crescer, né? A forma como nós tratamos os nossos filhos, como nós educamos os nossos filhos, irá refletir no futuro dos nossos filhos. Por isso que a palavra de Deus, ela traz sobre os pais aos pais essa responsabilidade, ela chama os pais à responsabilidade e diz, olha, educa a criança no caminho que deve andar e até quando crescer essa criança, ela não vai se desviar desse caminho, ela não vai trilhar por caminhos diferentes. Então, precisamos sim estabelecer limites aos nossos filhos, porque esses limites eles dão segurança, mas esses limites eles serão alcançados se o amor e a graça estiverem no centro da correção. Não podemos espancar, maltratar os nossos filhos, mas também não podemos de forma alguma deixá-los crescerem da forma como eles querem, a revelia. Nós precisamos estabelecer limites, nós precisamos orientar os nossos filhos, porque isso é amor. Isso é amor. Então, quando os problemas, a gente precisa ver também, queridos, a causa do mau comportamento. O que originou esse mau comportamento? A gente vai ver que a malícia, ela já está no coração da criança, né? Você observe que a criança, quando ela sabe que não pode fazer uma coisa e você está com uma visita, alguém diferente, essa criança faz e você a repreende e ela faz de conta que não está nem ouvindo. Aí que ela faz mesmo, apronta mesmo, porque sabe que você não vai fazer nada, porque está ali diante de alguém que te deixou impotente. E aí, pela ética, você não vai chamar a atenção e ela sabe disso. Então, a criança, ela precisa, né? Ela precisa receber limites, ela precisa ser cuidada, ser tratada, e esses limites, eles precisam ser impostos com orientação, com cuidado, com atenção, com graça, com amor, porque a disciplina, ela precisa caminhar junto com o amor. Então, a palavra de Deus nos diz, olha, grave a palavra de Deus nos umbrais da tua porta, e delas falarás aos teus filhos, andando pelo caminho, assentado em tua mesa, deitando-se, levantando. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser falada e ser mostrada aos nossos filhos. Precisamos vivenciar aquilo que nós falamos, precisamos viver aquilo que nós estamos orientando, porque os nossos filhos, as crianças, elas aprendem mais com aquilo que veem e ouvem do que só com aquilo que ouvem. Então a gente não pode dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você precisa fazer e ensinar isso aos seus filhos, porque você age assim, você se porta assim. Então, a Bíblia nos diz que nós precisamos educar os nossos filhos, orientar os nossos filhos. Então, a disciplina bíblica, ela fala muito mais daquilo que vai num coração do que apenas aquilo que se trata do comportamento. A palavra de Deus nos diz, quando fala em disciplina, vai muito além. Ela fala muito mais daquilo que está no coração do homem, daquilo que leva o homem ao comportamento, do que realmente ao comportamento em si. O que não quer dizer que a gente, como pais, como mães, não iremos orientar os nossos filhos, não iremos disciplinar e corrigir o comportamento, mas precisamos estar atentos ao que levou aquele comportamento. O que foi que fez a criança agir daquela forma? Muitas vezes nós temos dificuldades nessa área, porque nós queremos, muitas vezes, instruir
sem o exemplo. Muitas vezes nós não somos exemplos como pais. Queremos que os nossos filhos estejam indo à igreja, mas nós como pais não vamos. Queremos que os nossos filhos leiam a Bíblia, mas como pais nós não lemos. Queremos que os nossos filhos reservem tempos de qualidade com Deus, mas como pais nós não fazemos isso. Nós não damos esse exemplo. E aí a gente vai ver, queremos que os nossos filhos vivam a vida de santidade, enquanto pais nós não a vivemos. Então, os nossos filhos veem um comportamento nosso como pais e muitas vezes a orientação que nós estamos dando diverge e muito daquilo que nós estamos praticando. Nós precisamos, queridos, como pais, vivermos aquilo que nós pregamos aos nossos filhos, que nós orientamos aos nossos filhos. E isso acontece, quer ver um exemplo simples? Às vezes a pessoa fala assim: filho, você não pode mentir. E aí alguém liga querendo falar com você, aí você chega para o seu filho e diz: fala que eu não estou. Fala que eu estou dormindo. Né? E aí o filho diz: poxa, meu pai disse que eu não posso mentir, mas ele está mentindo e mandando eu mentir por ele. Olha que contraste. Então nós como pais precisamos ter esse cuidado, né? na questão do orientar os nossos filhos, porque tudo, queridos, fica guardado nos seus corações. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a nossa vida, toda a nossa direção, ela está no nosso coração, porque o nosso coração vai refletir a nossa cosmovisão, vai refletir aquilo que a gente vê no mundo, da forma como nós vemos o mundo, vai refletir na leitura que nós fazemos de mundo. E essa leitura que nós fazemos de mundo, ela refletirá na nossa forma de agir. Então, o que isso quer dizer? A instrução: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não vá. Essa instrução, ela precisa vir com uma orientação. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu posso fazer? Então, na educação nós usamos exemplos de forma prática, como nós devemos nos conduzir, como nós devemos nos portar. A gente vai ver que a criança, ela aprende na escola, né? E por que ela aprende? Por que eu preciso ler? Por que eu preciso escrever? E ela vai fazendo uma leitura de mundo desde pequeno. E aí os educadores têm essa preocupação de dizer os porquês. E muitas vezes, enquanto pais, nós não damos o porquê ao nosso filho. E os nossos filhos, eles chegam muitas vezes na fase dos porquês. Mas por quê? Porque eu estou mandando e pronto. Olha, você não vai fazer. Mas por quê, mamãe? Porque eu estou mandando e pronto. Eu não mandei? Faça. Não é assim. O filho, ele precisa saber o porquê. Por que eu vou fazer? Por que eu não vou fazer? Por que eu tenho que estudar? Por que eu não tenho que estudar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que servir a Deus? Nós precisamos dizer esses porquês. Então, nós precisamos dizer isso também e mostrar isso com os nossos exemplos. Então, além de dizer o que fazer ou fazer, nós precisamos mostrar com o nosso exemplo o que fazer e o que não fazer. Então, dessa maneira, queridos, nós vamos conseguir atingir o coraçãozinho dos nossos filhos. E é no coração dos nossos filhos que procedem todo o desejo. Por isso que a palavra de Deus em Provérbios é bem sábia em dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, porque do seu coração depende toda a sua vida. Então, só conseguimos isso, contudo, se nós formos submissos à vontade de Deus. Também no nosso próprio coração. Se nós deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas, nos nossos corações, se nós nos deixarmos sermos tratados por Deus, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e Deus, ele precisa nos tratar, ele precisa nos disciplinar, nós precisamos aceitar a disciplina, a correção que vem de Deus, porque somos imperfeitos.
Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam educados à luz da palavra de Deus, nós precisamos vivenciar essa palavra. Então, muitas vezes nós queremos corrigir os nossos filhos em momentos de ira, em momentos de estresse, em momentos de problemas que são nossos, não são dos nossos filhos. E aí a gente acaba descontando os nossos filhos. Às vezes a gente acaba batendo, espancando os filhos em momentos de ira. Então, assim, é preciso deixar aplacar a ira do nosso coração, pedir a Deus que transforme, que lapide as nossas vidas, que lapide as nossas frustrações, que lapide as nossas frustrações, não, que tire dos nossos corações, né? As frustrações, as arestas, aquilo que não lhe agrada, aquilo que não lhe louva, que nos dê sabedoria para educarmos, para orientarmos os nossos filhos dentro da sua vontade. E aí a gente vai ver que a disciplina, ela caminha junto com o amor. Então nós não conseguiremos, é isso que Jane nos fala, que nós não conseguiremos a disciplina bíblica com os nossos filhos sem antes nos submetermos ao Pai para a nossa própria correção. Então nós não vamos conseguir a disciplina, implantarmos a disciplina bíblica aos nossos filhos. Nós não iremos conseguir implantar essa disciplina bíblica, orientar os nossos filhos biblicamente falando, se antes nós não nos submetermos a Deus, se não nos submetermos ao nosso Pai Celeste, para que o nosso Pai Celeste faça em nós a correção necessária, faça em nossas vidas a correção necessária. Então isso, queridos, requer de nós humildade, requer de nós quebrantamento diante de Deus, de buscarmos a face de Deus, de percebermos que Deus ele é perfeito e que em Deus nós vamos ter todas as ferramentas para que possamos aplicar a disciplina bíblica, a orientação bíblica aos nossos filhos, aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Então, para isso nós precisamos nos achegarmos a Deus com o coração quebrantado, com o coração puro. Então, Jane nos diz o seguinte, que quando entendemos nossa condição e que, para tamanho desafio, só mesmo a graça de Jesus sobre nós, uma paz inunda o nosso coração, pois nós nos damos conta de quão amoroso é o nosso Deus, que deixou a sua palavra como guia para o nosso caminho. Então nós, enquanto mães, enquanto pais, o que precisa ficar claro para mim e para você é que nessa tarefa de educar os nossos filhos nós não estamos sós. Na tarefa da educação dos nossos filhos, na educação dos nossos, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nós não estamos sozinhos. Nós vamos ver que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores e por nós mesmos nós não conseguiremos. Mas a gente vai ver que a gente não está só, que a gente tem um Pai amoroso, que a gente tem um Pai cuidadoso, um Pai zeloso para conosco. Então, quando nós entendemos essa condição de filhos de Deus, quando nós nos achegamos a Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, com humildade, recebendo de Deus a correção, a disciplina necessária, a instrução necessária, a gente vai receber também de Deus a sabedoria, as ferramentas necessárias para vencermos tão grande desafio, que é educarmos os nossos filhos em pleno século XXI, na modernidade líquida, onde tudo é passageiro, onde tudo é permitido, onde há uma permissividade muito grande, onde há uma troca de valores, uma relatividade. Então, quando nós buscamos em Deus com humildade, com quebrantamento de coração, a gente vai ter de Deus as ferramentas necessárias, porque compreendemos que Deus ele é amoroso, que Deus nos ama e que Deus deixou para mim e para você a sua palavra como guia, como norte, como direção, para que eu e você não percamos o rumo, não percamos a direção. Então aceite a graça de Jesus sobre você,
Descanse no Senhor Jesus. E entenda que disciplina e amor precisam caminhar juntos. O pai que ama, ele disciplina, ele corrige, porque se ele não fizer isso, queridos, infelizmente o mundo vai corrigir. Se você não dá um não para o seu filho, infelizmente o mundo dará. Se você não chama o seu filho a atenção, você pode correr o risco de ver os policiais chamando. Então, oriente, eduque os seus filhos, discipline os seus filhos quando for necessário. Se for necessário uma correção maior, dê, porque você faz isso com amor, com atenção, mas faça isso com dedicação, com responsabilidade. Não se abstenha da responsabilidade que Deus te deu de educar, de ensinar, de orientar. E tenha sempre isso em mente. Amor e disciplina precisam caminhar juntos. Amor e disciplina precisam caminhar juntos. Então, precisamos investir tempos com nossos filhos, ter uma conversa franca com eles, dar diretrizes claras para a criança e para a nossa própria casa. E isso demanda tempo, demanda investimento de tempo. E tem muitos pais delegando a responsabilidade de educar os seus filhos para as babás eletrônicas. Eu sei que hoje é muito difícil, porque por conta de muitos dos pais estarem trabalhando fora, né? Tanto o pai quanto a mãe trabalharem fora, o tempo reservado para com a família é pouco, mas esse tempo precisa ser de qualidade. Quando você chegar em casa do trabalho, reserve tempo de qualidade para o seu filho, para orientar, para conversar, para perguntar como foi o dia, saber os detalhes e perceber que a estutícia, que a malícia está no coração do filho. Às vezes tem mães que os filhos chegam em casa contando uma história e parece que são cegas, que não conseguem ver que os seus filhos estão aprontando. E isso acontece muito, né? Quando o filho chega em casa contando uma história da escola, que a professora reclamou, que a professora fez isso, e às vezes a mãe vai com tudo em cima do professor ali e não se atenta para o que foi que o filho disse, por que o filho disse, o que foi que aconteceu. A gente tem que perguntar, queridos. Eu lembro uma vez que o meu netinho reclamou porque a mãe tinha colocado de castigo, né? Vovó, mamãe me colocou de castigo. E aí eu falei assim: foi, meu amor, mamãe te colocou de castigo? Foi, vovó. E olha, e aí ele foi contar uma história que ele tinha apanhado na escola, que o coleguinha tinha batido nele, feito isso, feito aquilo, e que a mãe dele ainda colocou ele de castigo. Ele me contou mais ou menos assim a história, resumindo a história. E aí eu perguntei assim: Sam, mas fala uma coisa pra vovó, fala a verdade, tá? Fala a verdade pra vovozinha. O que foi que aconteceu? Lá na escola, teve alguma coisa? Você fez alguma coisa com o seu coleguinha também? Ele fez: olha, vovó, vou falar a verdade, houve houve assim umas trocas, então, ou seja, ele bateu, apanhou, ele bateu e levou, né? E aí ele só contou a história que o coleguinha tinha batido. E às vezes acontece isso, com os nossos filhos. Eles chegam em casa contando uma história assim e as mães, né, acabam... Tem mães que brigam com crianças, com outras crianças, ficam de mal, e ali, quando na verdade o filho sabe que aprontou. Então nós precisamos, queridos, como pais, se nós amamos os nossos filhos, se você ama o seu filho, você precisa discipliná-lo, você precisa estabelecer limites, você precisa orientar o que é certo, o que é errado, e essa orientação também precisa vir com exemplo. A disciplina e o amor, eles caminham juntos, porque se essa criança não for disciplinada enquanto criança, ela vai crescer fazendo o que bem entender, e 99% dos casos, quem vai disciplinar serão os policiais, será o mundo. Então tenha muito cuidado, tenha atenção dobrada para com os seus filhos. E a autora diz o seguinte, que haverá dias que mesmo a gente fazendo isso, nada vai funcionar. Mesmo você caminhando, orientando, disciplinando, mostrando, dando exemplo,
nada vai funcionar, né? E aí, nesses dias, a gente tem que buscar o gracioso, a palavra de Deus, a graciosa palavra de Deus, o gracioso Jesus, que Ele está lá derramando da sua graça sobre nós, nos dando sabedoria, misericórdia, nos mostrando e nos orientando como nós devemos recomeçar e como nós devemos recomeçar refeitas, né, para um novo dia. E aí a gente vê que a gente não está só. E é o que a palavra que eu deixo para você guardar no seu coração, que é o seguinte: nos momentos difíceis, que educar não é fácil, e educar biblicamente, então, em pleno século XXI, não é fácil, não é fácil. E muitas vezes nós partimos para o extremo, para extremos, e nós não podemos partir para extremos, né? Ou não podemos nem ir para o tanto mar, nem tanto para o rio. Nós precisamos ter o meio termo, saber que nós precisamos amar, mas precisamos também corrigir, e isso com graça, com amor. E aí, às vezes a gente se vê impotente, e eu quero deixar essa palavra no seu coração, que a autora deixa pra gente. Ela deixa o capítulo Salmos 46, de 1 a 5, e eu vou deixar para você aqui o versículo 1, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De tudo que você deve guardar, guarde isso no seu coração. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, queridos, nós não temeremos, embora a terra trema e os montes afugentem ou afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua ira. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, o lugar santo do Altíssimo, a habitação do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Então ela não será abalada. Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã, e Deus irá renovar as nossas forças como as da águia, e nos dará sabedoria dentro da sua palavra, sabedoria dos altos céus, orientações na sua palavra, para educarmos os nossos filhos e corrigirmos nos momentos que forem necessários a correção, porque amor e correção, eles caminham juntos. E eu tenho certeza que você ama o seu filho, assim como eu amo as minhas gatinhas, as minhas filhotinhas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê estabilidade emocional, que você se refugie no Senhor, e que Deus conceda a você realmente a sabedoria dos altos céus na educação dos seus filhos. Um beijo e um cheiro no seu coração. E vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes.